em relação ao centro de acolhimento a pessoas em situação de rua. A gente fez uma investigação há mais tempo em relação a essa situação, entendendo um pouco sobre essa questão das pessoas em situação de rua na cidade do Rio de Janeiro, que é um tema muito falado. Inclusive, a gente rodou uma pesquisa nas redes sociais com apoiadores para entender as principais demandas e o que as pessoas enxergavam de mais grave em relação à desordem urbana, e a questão das pessoas em situação de rua foi um dos pontos mais citados. Então a gente está entrando a fundo nessa situação para compreender o que a gente pode fazer para melhorar esse contexto de assistência social. E aí a gente fez uma investigação sobre o centro de acolhimento, inclusive saiu no Jornal O Dia sobre isso. Saiu um censo no mês passado, então super quente, super recente, sobre a população em situação de rua. Então nós aproveitamos esses dados, os dados mostraram o crescimento dessa população em todas as zonas da cidade, ponto ali mais complexo, né, da zona norte próxima ao centro da cidade, né, Bom Sucesso, Olaria, Penha. Por quê? Quem passa pela Brasil vê as cracolândias que tem por ali, né, nós chamamos também de cenas de uso, né? Se você passa, você vê o uso de drogas, e essas regiões, pelas comunidades que tem ali, pela Brasil, pela característica local, é a região mais complexa desse assunto. E nós começamos então, nós recebemos muitas mensagens da população sobre isso, dos cidadãos da Zona Oeste, Zona Norte, Zona Sul, Centro, Tijuca, aí não tem todas as regiões da cidade, as pessoas demandando isso da gente, questionando: Pedro, como é que tá o acolhimento? Cresceu muito, a prefeitura não faz nada. E, mais uma vez, nosso dever aqui é entender o assunto e poder trazer para vocês. Então nós começamos a mapear o que é a estrutura da Secretaria de Assistência Social, que toma conta, né, abriga, deveria acolher essas pessoas. Começamos a ver que tem vários órgãos, tem os CRAs, CREAs, né, que são os centros de acolhimento. Você tem o Centro Pop Rua, que é focado na população em situação de rua. Você tem os hotéis, os albergues, as unidades de acolhimento, onde a pessoa mora de fato. E mora, digo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos que a pessoa mora nessa unidade de acolhimento. E aí, a situação que nós encontramos foi lamentável. Sendo bem lamentável. Em alguns casos, a palavra que eu vou usar não é um exagero. Desumano. Eu não vou antecipar tudo aqui, porque inclusive talvez seja assunto de uma RJTV de hoje ou eventualmente amanhã. Tô vendo se a matéria vai sair. Então eu não vou entrar em todos os casos, mas do que já saiu na imprensa, por exemplo, nós fomos no CREAS de Bom Sucesso, onde as pessoas poderiam passar em situação de rua e ter um acolhimento, tomar um banho, fazer uma higiene, ter um atendimento, e você não tem um chuveiro. É um cano que sai uma água, o vaso, ele não dá descarga, você tem um balde do lado, você tem que usar e ficar jogando água com balde. Então, assim, uma situação lamentável, uma situação verdadeiramente precária, e aí você começa a entender. Você conversando com as pessoas que estão nessa situação, onde a gente vai encontrando, e elas falando: eu não vou porque roubam meus documentos, porque eu sou maltratado, porque eu não tenho estrutura. É uma situação péssima. E realmente, se nós queremos que essas pessoas queiram ir para os abrigos, que elas sejam acolhidas e que possam eventualmente até ser reinseridas na sociedade, com trabalho, com emprego, com rotina, tem que dar as condições necessárias para isso. Pedro, você é a favor da remoção compulsória, pois acolhimento não vem resolvendo o problema? Acredito sim na remoção compulsória como um instrumento. Não vale para todos os casos, mas infelizmente nós sabemos sim que existem pessoas que perdem o controle, sobretudo quando a gente vai nessa questão da cracolândia, cena de uso, crack, que é muito pesado. Tem pessoas que não têm mais condição, mais controle sobre a sua vida. E é muito triste. Nesses casos, eu acredito sim que uma remoção compulsória é importante, com os limites e muita fiscalização. Porque o que a gente vai pegar até em livros do passado que contam, manicômio, que muitas vezes é para onde pessoas com remoção compulsória são encaminhadas por problemas mentais ou de drogas, também a pessoa entra numa espiral ali de que ela fica eternamente sendo drogada, ela não consegue recobrar a consciência, e a pessoa quer sair daquele lugar e não consegue, porque o foco passa a ser excluir a pessoa da sociedade. Então é um assunto muito delicado, mas infelizmente aqui na cidade existe um TAC, né, um termo de ajuste de conduta da prefeitura com a defensoria, em que a prefeitura foi proibida de realizar qualquer remoção compulsória. Não é uma lei federal, não é assim em toda a cidade, mas é assim no Rio de Janeiro. Isso tem que ser rediscutido, porque infelizmente existe uma parcela dessa população de rua que está numa situação muito degradada, e o que ela tá numa espiral é de que ela rouba fio, rouba cobre, rouba o que encontra na rua para vender e fazer uso de crack. E essa pessoa não tem mais controle sobre a sua vida, infelizmente perdeu toda a autonomia, e uma intervenção do poder público é necessária. Lucas Ferreira, surreal, visitei o CREAS do centro e é um absurdo Pop Rua dividir espaço com depósito da Conlurb. Eu falei do CREAS Bom Sucesso, mas também já saiu na imprensa sobre o CRAS, que também é voltado à assistência social e recebe pessoas em situação de rua, e ele compartilha o espaço com o depósito de lixo da Conlurb. Então imagina essas pessoas que estão nessa situação, vão procurar esse CRAS, que é o Bárbara Calazan, salvo engano, e encontram um lugar que é cheio de lixo, porque é um depósito de lixo da Conlurb. Então esse mostra o nível de prioridade da prefeitura, em que ela dá um puxadinho. Você quer fazer assistência social, quer receber a pessoa em situação de rua? Eu acho que no depósito da Conlurb tá sobrando uma sala lá, eu vou te passar essa sala. Cara, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus.